comecei a falar de Paulo, este judeu romano que cai do cavalo e que tem um encontro com o Senhor Jesus. Ele era um homem religioso, sabem? Ele cumpria criteriosamente aquilo que de alguma forma era esperado dentro da religião judaica. Aliás, ele superava em muitos dentro da religião judaica. Mas apesar disso, ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia aquele de quem falavam as escrituras que ele tinha memorizadas. Coisa triste. Pode acontecer connosco, transportado para a nossa realidade. Pode acontecer que as pessoas são ótimas a trocar mensagens de texto, mas depois, quando estamos uns ao pé dos outros, não dizemos nada de jeito. Mandamos na mensagem de texto, frequentemente, um abraço. Depois, quando estamos ao pé uns dos outros, então nós homens damos assim uns abraços laterais, assim meio sem jeito, que a gente não sabe fazer estas coisas de dar abraços. Alguns de nós achamos, isso é muito esquisito, agora aqui um homem a agarrar-me. Então damos uns abraços assim meio esquisitos, ou parece que alguns engoliram um garfo, é assim meio esquisito, tem medo de se picar. Parece que é assim só pela rama, pela superfície. E Paulo teve uma transformação tal na vida, depois de ter um encontro face a face com o Senhor Jesus. Ele passa de perseguidor a perseguido. Ele passa de ser aquele que ia perseguir os cristãos para passar a ser mais um dos cristãos perseguido e, quiçá, na época dele, um dos cristãos mais perseguidos. Certamente que o foi. Torturado também por causa da fé que ele professava, por causa dessa nova compreensão de uma relação com Deus. Não mais uma religião, mas uma relação com o Senhor. E se fosse para termos um tema nesta nossa reflexão, nesta manhã, seria face a face. Às vezes ponho temas nas mensagens, nem sempre. Hoje seria face a face. A importância de um encontro face a face. Vou sugerir que abras a tua Bíblia ou que ligues a tua Bíblia em Efésios. No capítulo 2. E vamos ler os primeiros 9 versículos. E se só conseguires ter atenção para 3 minutos, guarda-os para esta parte, está bem? Efésios 2:1 diz assim: vocês estavam mortos por causa da vossa desobediência e dos muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. É esse espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes, as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os outros. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. E
E vamos ler também o versículo 10, que diz: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planeou para nós. Até aqui a palavra do Senhor. Então, sim, há boas obras que são para nós fazermos. Deus preparou boas obras para nós, mas nós não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Ou seja, porque nós somos salvos, nós praticamos coisas boas pelos outros. Não estamos a tentar nem pagar o que já foi feito, nem devolver o que foi feito. Isso é algo que nós fazemos fruto da gratidão. As boas obras faz-se em gratidão, em amor, em obediência ao Senhor. E diz este texto que nós todos pecamos. Todos estávamos, como diz noutro texto, separados de Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas ofensas, nas nossas transgressões à lei de Deus. E alguns poderão pensar: mas eu sou boa pessoa. Eu sou gente boa, eu sou fino. Eu quase nunca engano ninguém. Eu também, só me faço se me fizerem primeiro. Só faço alguma se me fizerem primeiro. Eu até não digo assim muita coisa. Ou alguém pode mesmo dizer: não, eu tenho estado aqui com uma conduta. Nós não somos salvos, nem que nós não tivéssemos erros, mas todos nós falhamos. Todos nós já transgredimos a lei de Deus. Todos nós já pensámos coisas erradas sobre alguém. Todos nós, se calhar, já dissemos mesmo. Se calhar já passámos das palavras às ações, numa ou noutra circunstância. Todos nós já transgredimos. E transgredir um pouco é transgredir à mesma. Mas todos nós somos alvo da misericórdia, da graça, do amor de Deus. E podemos ser salvos por causa de Jesus Cristo. Então nós não temos que obedecer, num certo sentido, a religiões, a regras, a preceitos, mas nós fazemos o que fazemos, somos o que somos, dizemos o que dizemos, não por uma regra, mas por uma relação com Deus. Porque nós queremos agradar, porque nós queremos obedecer, porque nós temos entendido que fomos amados primeiro, que nós entendemos que a vida que agora vivemos é para ser vivida para Ele e nele. Ainda que às vezes caímos, ainda que às vezes falhamos. Nós precisamos também não apenas acreditar, mas falar sobre isto. Há pessoas que dizem: eu tenho cá a minha fé, à minha maneira. Mas também, estes assuntos não são para serem conversados, porque cada um dará contas de si e ninguém tem nada a ver com essa parte na vida uns dos outros. Isso é um argumento que tem a sua lógica, só que é uma lógica que é muito fora do que está na Bíblia. Que a Bíblia diz para nós sermos testemunhas. A Bíblia diz que nós somos sal. E o sal o que é que faz? O sal salga. O sal previne, e naquele tempo ainda não era só para dar sabor, era mesmo para evitar que apodrecesse. Então, nós temos um papel a desempenhar. E como é que havemos de ser testemunhas se não abrirmos a nossa boca? Mas também, mais uma pergunta difícil: como é que havemos de ser testemunhas se nós, se calhar, apenas marcamos encontros com Deus? Se nós temos vivido meio que num sistema de outsourcing, a terceirizar a relação com Deus. O que é que eu quero dizer com isto? E volto ao tema. Será que nós temos uma relação com Deus face a face? Ou será que nós, de alguma maneira, terceirizamos isso? O que é que eu quero dizer com isto? Nós ouvimos um podcast, nós ouvimos uma pregação no YouTube, nós ouvimos uma pregação na igreja. Então alguém esteve com Deus, alguém passou tempo com o Senhor em oração, com a sua palavra, e nós recebemos o sumo concentrado. Nós não vamos estar a digerir a palavra, o tempo de oração. Nós vamos ali já receber a papinha toda feita, como diz o povo, às vezes. Mas eu quero te desafiar para uma relação pessoal com Deus. Isto não é uma condenação, não é uma acusação de maneira nenhuma, é um convite que o Senhor Deus nos faz. Filho, eu não quero visitar-te,
eu quero morar em ti. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que Deus não habita em templos feitos pelas mãos de homens, mas nos nossos corações, pelo Espírito Santo. Então nós passamos a ser morada de Deus. Então nós passamos a ter este encontro face a face. Será que tu e eu temos negligenciado isso? Eu quero desafiar nesta manhã, mas é um desafio carinhoso, está bem? É um convite para uma relação face a face com o Senhor. Aconteceu que tu podes dizer, não, mas eu conheço Deus. Já ouviram falar em Jó? Pelo menos aqueles que são pacientes já ouviram falar em Jó, porque já alguém lhes disse, tu tens a paciência de Jó. E os que não são, se calhar já ouviram falar em Jó, que dizer, não me tentes que eu não sou Jó, que eu não tenho muita paciência. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro. Lá no livro de Jó diz que ele era um homem íntegro, que era temente a Deus. Mas lá mais para o final do livro de Jó, é quando ele diz, lá em Jó capítulo 42, versículo diz, ele disse, eu ouvia falar, mas agora eu te vejo. Agora eu te conheço. Não é uma coisa de regras, não é uma coisa de aparência, não é uma coisa de formalidade, de religião, de um encontro marcado, mas é algo relacional, algo profundo, algo que transforma a nossa perspectiva, que transforma a nossa visão. Deus às vezes faz estas coisas de forma tão clara, assim, que nos transmite uma imagem muito, muito óbvia. Era de tal maneira importante que o tal Paulo que eu mencionei mudasse a sua perspectiva, mudasse a sua visão, que ele ficou cego durante uns dias depois do encontro com Jesus. E quando ele voltou a abrir os olhos, já não via mais da mesma maneira como via quando os fechou uns dias antes. Quando ele via, mas era cego. Porque ele vivia e via a religião do templo. Hoje nós não vivemos a religião do templo naquele sentido, mas se calhar alguns de nós temos sido algo religiosos. E eu gostaria que nós não fôssemos nem religiosos nem supersticiosos, mas tivéssemos uma relação com o Senhor, pessoal, diária, cotidiana, em que nós não terceirizássemos, como fez o povo de Israel. Sabem, isto não é segredo. Agora, pronto, há uns anos para cá já é muito comum as empresas fazerem outsourcing. Por várias razões, seja para não terem grandes responsabilidades em relação aos funcionários, porque acaba por ser, bem, estão a recibos verdes. Eu próprio já contratei muita gente a recibos verdes noutro tempo da vida. É muito mais fácil, não há grande vínculo, é só para uma atividade pontual, termina ou acaba, não há mais coisa, toma lá, dá cá, como diz o povo, toma lá o dinheiro, dá cá o recibo, pronto. E às vezes não, às vezes demora mais tempo essa transação. Alguns de nós já entregámos recibo e o dinheiro não chegou cá. Então há assim como que uma desresponsabilização. Alguns de nós também têm escolhido, e eu espero que isto não seja para aqueles de nós que estamos aqui, nem para aqueles que estão a ver, mas algumas pessoas nos nossos dias também não querem compromisso com a igreja. Dizem, não, eu ouço os melhores pregadores do mundo pelo YouTube. Na internet. E sim, são os melhores pregadores. Também há os piores no YouTube. E há os assim. Agora, eles vão pastorear-te. Eles vão cuidar de ti. Vão falar contigo, vão te telefonar. Vão saber quem tu és. Vão orar por ti. É alguém a quem tu podes recorrer a perguntar alguma coisa, a pedir oração, a partilhar alguma coisa. Estás comprometido com um corpo local no sentido de que as atividades que acontecem, tu fazes com que aconteçam ou apenas és um consumidor? Então é como ir ao templo, em que eu faço o que tenho que fazer e tal e pouco mais. Eu faço quando está de escala, eu faço quando é domingo, eu visto a minha roupa de domingo, ponho o sorriso de domingo e pronto, e está feito. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ficou aterrorizado a dada altura por causa de um encontro com Deus. E eu partilhei com os Barba Rija
com os nossos homens esta semana sobre um aspecto que está neste texto lá em Êxodo, no capítulo 20. Podem abrir as vossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 20, lá no Antigo Testamento. Êxodo quer dizer saída, não é? Já é a história do povo ao sair do Egito, ao caminhar para a terra prometida. Diz assim a partir do versículo 18: Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância tremendo de medo. E disseram a Moisés: Olha, fala tu conosco e ouviremos, mas não deixes que Deus nos fale diretamente, pois morreremos. E Moisés respondeu: Não tenham medo. Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor, a reverência a Ele, vos impeça de pecar. Acontece que o povo não deu ouvidos a Moisés e levou a deles avante, que é: Moisés, vai lá tu falar com ele e depois diz-nos o que é que Deus vai dizer. Bem, não muito depois, sabemos que Moisés estava a falar com Deus, estava a ouvir de Deus, e o povo começa, na sua sabedoria, ou não, começa a achar que ele está a demorar muito. E começam ali num problema seríssimo. Mas não é esse o tema da nossa mensagem. Mas a minha questão é, para nós, como aplicar estes textos à nossa vida? Será que nós terceirizamos? Será que nós marcamos encontros com Deus? Ou nós temos uma vivência com uma relação com Deus regular? Em que nós buscamos o Senhor, em que nós queremos ouvir da sua voz, em que nós... E como saber? Olha, bem, a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus vai-se aprendendo, vai-se como que treinando. Mas para ouvir Deus, uma muito boa maneira é ler a Bíblia. Amém? Então, lê mais a Bíblia. Medita na palavra de Deus escrita. Não acorda de mau humor. Não muda conforme o sol ou a ausência dele. Lê mais a palavra. Há um tempo, com um de vocês que aqui está, estava a falar: olha, vamos deixar de ouvir os comentários sobre um livro e vamos nós ler o livro e fazemos nós os nossos comentários, porque senão estamos a mastigar no mastigado. Desculpem a imagem. Se tu não tiveres muito tempo, prioriza a leitura da palavra de Deus. É importante ouvir pregações, é importante ouvir o pastor. Sim, é importante ouvir o pastor até da Igreja Reviver da Malveira. Também. Mas lê a palavra de Deus. Mais, confere pela palavra de Deus que aquilo que é dito do púlpito é aquilo que está na palavra. E se houver alguma coisa que não estejas a ver da mesma maneira, questiona. Amém? A Bíblia elogia, faz um elogio aos crentes de uma terra chamada Bereia, porque todos os dias eles iam ver na palavra se aquilo que eles escutavam era aquilo que estava na palavra que eles tinham, que era o Antigo Testamento. Não terceirizes a tua relação com Deus. Vou fazer uma pergunta retórica. Há quanto tempo tu não marcas, tu não separas um tempo para estar na presença de Deus? Sem estares aflito. Assim dificultou. É quando estamos aflitos ou a precisar muito, é mais fácil a gente marcar, não é? Aqui fala, neste texto que lemos, também fala em temor, em reverência. Deus não quer que nós tenhamos medo dele, de maneira nenhuma. Nós não podemos ter uma relação que é marcada pelo medo com o nosso Senhor. Nem nós vamos nos relacionar com Deus para, de alguma maneira, assegurarmos o nosso bilhete para a eternidade e para nos livrarmos de uma eternidade em sofrimento num tal de inferno. Tenha mais ou menos chamas, mais ou menos tridentes para nos picar. Não, não é nada disso. Mas nós precisamos ter temor no sentido da reverência. Ele é santo, nós estamos nele e precisamos viver num processo de santificação. Amém? Nós
fomos lavados pelo sangue de Jesus, aos olhos de Deus, fomos tornados santos, o nosso pecado foi perdoado, sim, mas e agora? Agora há uma responsabilidade minha e tua, que é de vivermos em santificação, em santidade, num processo de procurarmos agradar a Deus, afastando-nos daquilo que é desobediência ao Senhor. E a igreja diz, amém. Amém. Nós precisamos de ter confiança no que Cristo fez para poder entrar nessa relação. Diz lá em Hebreus que temos essa confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo caminho novo, vivo que Jesus Cristo abriu. Agora, não é de qualquer isto vale tudo. Por isso, quando eu falei há pouco em adoração, eu disse que às vezes é necessário, até para, não é só diante de Deus, mas até para nós próprios, da nossa carne, nós termos uma postura corporal de adoração. Porquê? Porque nós precisamos ter reverência. Nós não podemos estar apáticos. Como que, aquele ali está a ser muito exuberante. Aquele tem vestido não sei o quê. Aquela não sei o que mais. Não, nós precisamos estar em reverência diante de Deus. Nós precisamos, se for preciso, eu vou fazer uma pergunta retórica. Quando é que foi a última vez que tu te ajoelhaste num sinal de rendição ao Senhor? Ou nós usamos sempre aquelas desculpas. O Senhor sabe o meu coração. Pois, o Senhor sabe o teu coração, mas também sabe as tuas pernas e os teus joelhos. Se não tens um problema de joelhos que te incapacite, claro que esta conversa do ajoelhar não é para os irmãos com dificuldades motoras, nem para os irmãos que têm dificuldade de se baixar, etc, etc. Mas aqueles de nós que não temos essa dificuldade, qual é a nossa desculpa? Para nunca literalmente nos ajoelharmos, quando a Bíblia nos fala tantas vezes em ajoelhar diante do Senhor, em nos prostrar. A própria palavra no hebraico de adoração fala em prostrados em temor e reverência. Ok, até podes dizer, mas eu não tenho que fazer isso na igreja. Não, claro que não. Aliás, não tens que fazer nada. Mas é um convite. Mas podes fazer em casa também. Podes fazer em casa. Eu posso fazer em casa. Eu quero fazer mais. Eu quero estar mais, porque há sempre mais para descobrir. Porque o Senhor é infinito, há sempre mais. E Deus tem muito mais para nos dar, e mais entendimento. E por mais entendimento que tu e eu possamos ter, nós nunca vamos ter tudo. Moisés falava com Deus, face a face. E é daí que vem o título do nosso tempo hoje, do texto em Êxodo 33, versículo 11, que diz que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Uau! Jesus também disse, eu não vos chamarei, está lá no Novo Testamento, em João, eu não vos chamarei mais servos, mas amigos, porque sabem aquilo que eu vou fazer. Como é que nós sabemos? Se nós ouvimos o Senhor. Se nós temos esta presença, esta relação, face a face, não terceirizada, não em outsourcing. Não tipo, eu dou as minhas ofertas na igreja, alguém há de ir pregar, alguém vai preparar um tempo, alguém vai tocar, alguém vai cantar, há eletricidade, há projeção, há isto e aquilo. Não. Faz tu o teu caminho. O tempo, as pessoas que aqui estão é para nos liderar em louvor, como que ensinando um caminho. Mas alguns de nós já não precisamos que nos ensine o caminho. Não é o caso aqui connosco, mas a música até podia ser má. Mal cantada e má tocada. E graças a Deus, e volto a frisar, não é o que acontece aqui connosco. Amém? E damos graças a Deus pelo grupo de louvor que temos e as pessoas todas que se dispõem a servir e os irmãos do som e da luz e da multimédia que fazem estas coisas todas funcionar. Mas até podia ser que era tipo música de serrote e cana rachada. E nós não precisávamos de muito mais, porque só precisamos de um momento para estar na presença do Senhor. Porque nós sabemos esse caminho, temos essa relação face a face. E esse é o convite. Não é tanto o fazer, mas tem a ver com a nossa atitude do coração.
tanto em Atos, no capítulo 7, como no capítulo 17, fala claramente que Deus não habita em edifícios, em templos feitos pelas mãos de homens. Então tu vais a conduzir o carro, tu vais à casa de banho, tu vais aqui, tu vais ali, tu estás onde estiveres e tu podes ter uma palavra de oração e tu podes dizer: Senhor, traz à minha mente a tua palavra, e tu podes meditar num texto e tu podes se calhar pôr uns fones e ouvir a palavra de Deus. Eu quero vos encorajar a isso, para nós termos esta relação face a face com o Senhor e não religiosa. Uma vez, em Mateus 22, e estou a terminar, Jesus é questionado sobre o que é mais importante. O que é mais importante? E Jesus responde com uma citação de Deuteronômio, capítulo 6, que é o Shema, a conhecida passagem que os israelitas fazem como uma oração regularmente até aos nossos dias. E é Shema porque é conhecido por Shema, que é uma palavra hebraica que começa exatamente com ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Então, é o único Deus, etc, etc. Agora, será que eu estou a ouvir? Jesus aqui diz, como que uma citação disso, não começa dessa maneira, não é ipsis verbis, não é literal, mas ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua mente, com toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Será que nós, se fizermos por religião, estamos a amar o Senhor? Será que se for assim, tipo com agenda marcada? Posso dizer uma piada? A relação íntima, só por agenda marcada? Bem, alguns podem dizer: se for com agenda marcada, já dou graças a Deus. Mas não é o tema da mensagem de hoje. Isso pode ser para o jantar de casais. Com agenda marcada. Qual é a prioridade número 1 da tua agenda? Da minha agenda? Deve ser o Senhor, a relação com o Senhor. Amém? Por isso é que alguns de nós escolhemos o início da manhã, que é antes de qualquer coisa, separar um tempo com o Senhor. Outros organizamos-nos de outra maneira e não tem mal nenhum, e é ao final do dia. E outros é na hora do almoço, outros é na pausa para o café. Não há o formato, não é o formato. Não é a regra, é o coração. Qual é a prioridade? Será que esta relação com o Senhor tem sido face a face? Ou tem sido uma relação assim à distância? Uma relação assim de longe a longe? E depois até temos aquela alegria, como quem revê um amigo que já não vê há muito tempo. E pensa: parece que o tempo não passou, e continuamos tão bem. Só que não é esse o plano de Deus para a nossa vida. Não é encontros esporádicos, encontros pontuais, é uma relação diária. É que nós comamos e bebamos da carne e do sangue do Senhor Jesus, como que dizendo: este é o sustento da minha vida. Amém? Vamos ler Mateus 22, 36, por favor. E se puderes, vamos ficar de pé para ler o texto. Temos registado na palavra de Deus, na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, momentos em que foram horas de celebração a Deus, horas de leitura da palavra, particularmente no Antigo Testamento, horas seguidas, em que eles ficavam de pé
para ler a palavra. E eu sou aquela pessoa que usa muita expressão, nem sempre nem nunca. E eu já ouvi que houve uma altura, uma época na igreja em que para ler a Bíblia era de pé. E houve até uma altura na vida da igreja, e não muito distante, quando eu era pequenino, que se estivesse a ler a Bíblia, ninguém entrava no auditório, não é? Por causa da reverência. Não é por medo, mas por causa do temor, o respeito da palavra de Deus. Então por que não estarmos de pé? E por que não nos prostrarmos também, num ou noutro momento, diante do Senhor? Vamos ler aqui esta conversa com Jesus. Versículo 36 diz: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Repara que aquilo que o Senhor Jesus diz que é um mandamento mais importante é alguma coisa que ninguém à nossa volta consegue medir. Isto não tem nada a ver com uma performance para ser vista por nenhum outro, a não ser por aquele que importa, o Senhor da nossa vida. O nosso amor, a nossa dedicação, sim, podem ser vistas pelos outros, mas verdadeiramente só o Senhor conhece. E o Senhor Jesus, Ele está aqui a explicar isso de uma forma tão clara. É amor. O mandamento mais importante para ser cumprido não é o dar, não é o fazer, não é o ir ou o estar, é o amar. E todas as outras coisas fluem daí. Mal estaria eu se a relação com a minha esposa ou com os meus filhos fosse baseada apenas no fazer ou no estar e não no sermos família. Nós precisamos entender que é uma relação face a face com Deus, sem intermédios, sem intermediários, porque o único intermediário, o único mediador é Jesus Cristo. É Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade, é Ele que é a vida. Não há outro, nem há outra maneira de chegarmos ao Pai senão por Ele. E nós precisamos desse encontro com Deus. E eu não conheço toda a gente que aqui está e não sei a tua situação, mas talvez seja hoje um dia em que tu precises assumir um compromisso com Deus. Do encontro face a face, de não terceirizares, de não adiares, de não fazeres como nós fazemos algumas vezes, e não é com má intenção, mas fazemos uns com os outros, que é, um dia destes marcamos para estar juntos. Queremos tanto estar juntos, mas nunca marcamos e estamos sempre a dizer, temos que marcar isso. Não é por mal, mas vamos ser diligentes, vamos ser comprometidos. Vamos passar a estar com o Senhor face a face. Amém?